Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor, Ele é fiel, Ele cuida daqueles que perseveram em obediência. O livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 12, diz: Senhor, Tu nos dará a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Como morada do Espírito Santo, né, como um altar, Ele faz em nós as boas obras, como Ele sempre nos ensina, porque ninguém produz os bons frutos por si mesmo. Tudo em conformidade com aqueles que obedecem. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós, como membro dos membros, somos a unidade da fé, a igreja santa e irrepreensível, que ele disse: sede meus imitadores, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, purifiques, sede justos, andes segundo a justiça, porque ele é justiça. A Bíblia diz que nós não podemos agarrar um conceito e soltar outro. Deus é amor, é misericórdia, é benignidade, mas ele disse a Moisés: usarei como quero. E nós sabemos que essa misericórdia e benignidade, ela está condicionada de acordo com aqueles que andam segundo a misericórdia, segundo a piedade, segundo a fonte, como a piedade como fonte de alegria. Estes alcançarão a paz, né? Este o Senhor nos dá a paz, estes nós temos a esperança da salvação, da vida eterna. Estes já estão como vencedores em Cristo Jesus, assim como ele venceu o mundo. Nós somos vencedores em Cristo, porque nada nos aflige, nada nos perturba, porque estamos segundo o coração de Deus, com o entendimento que quer desviar do mal. Segundo o temor de Cristo, tememos a Cristo a todo momento, da qual a estes ele revela a sua sabedoria do alto, que ele disse: eu não falo de mim, eu falo do Pai. Eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, pois tenho compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Nós aprendemos não tradições meramente humanas, e não aprendemos de homens, aprendemos aquilo que é revelação do alto. Buscai as coisas do alto, do reino dos céus, a sua justiça em primeiro lugar, e ele vos acrescentará tudo aquilo que nos é necessário, assim como tem acrescentado, né? Porque os planos dele é de nos fazer bem, não é de nos causar tristeza, né? Os planos dele é de nos dar a paz. E quando nós entregamos a nossa vida a ele, nós sentimos a tranquilidade, nós sentimos, porque aquele que permanece nas obras de justiça, ele colhe a própria justiça. Aquele que opera os dons irrevogáveis segundo o amor, ele vai ser sempre abraçado. Se que não seja por homens, mas ele tem o Consolador, ele tem o Espírito Santo que cuida de nós dia após dia, e nós sentimos esse seu cuidado, esse seu amor. Nós cremos naquele que é possível, tudo pode ao que crê, né? Pela fé. Jesus disse: é como se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disseres aquele monte: lança-te ao mar, assim se sucederá. Porque aquilo que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. E nós cremos num Deus Altíssimo que grandes feitos e livramentos fez com Israel,
desde aquele período de escravidão, dura servidão do Egito, do qual ele abriu aquele mar, né, do qual ele lançou as pragas a Faraó com o seu povo, né, e ali nenhum daqueles que estavam separados por ele foram atingidos pelas pragas. O teu zelo, o teu cuidado, aquele momento após a morte dos primogênitos, aonde ele abriu o mar ali e o povo passou a seco, né, e foi batizado ali por Cristo, ungido de Deus, né, passou adiante. E já os adversários, o mar se fechou sobre eles, né, e foram engolidos ali pela água. A mesma água que a terra foi formada, foi alicerçada sobre as águas. A mesma água que houve a inundação do mundo antigo, nos tempos de Noé, onde ele e a sua família, juntamente com os animais, que a sua fé foi aperfeiçoada ali pelas obras de fazer aquela arca, de estar obediente, ele mais 7 a saber, e a porta foi fechada por fora, né? Assim é nos dias atuais que muitos serão pegos desapercebidos e a porta da graça foi-lhe fechada, porque amaram o prêmio da injustiça. É como nos tempos de Noé, que a Bíblia diz que o povo casava-se, dava-se de casamento, estava nas bebedices, nas glutonarias, como se nada estivesse acontecendo. Porque o reino dos céus é semelhante a um pescador que precipita a rede sobre os peixes e ali é apanhado de surpresa. E ali o pescador arrasta a rede até a beira da praia e coloca no cesto aqueles que servem, e os que não servem é rejeitado do outro lado. Aquele que segue o mundo está como um filho bastardo, aquele que segue como tradições meramente humanas, aquele que não alcança a única forma de ser chamado de filho do Deus Altíssimo, que é por adoção, através do irmão e amigo na diversidade, Jesus Cristo, a única forma, aonde Deus nos atrai até Ele, e Ele disse: nenhum de vós se perderá, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Assim como os discípulos que alcançaram a ressurreição excelente sendo martirizados, porque aquele que segue como discípulo, ele não pode amar nada além do Mestre. Ele não pode amar nem mesmo a sua vida. Aquele que perder a sua vida é encontrá-la, né? Aquele que amar mais o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos e filhas, mais do que a Cristo, Jesus, não serve para ser o seu discípulo. Seguir Jesus é renúncia, né? Renunciar, é esvaziar, buscar sempre em primeiro lugar Ele, conhecer a perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas. Estamos aqui para o glorificar como um culto racional, somos um altar que ofertamos culto de ação de graça através das boas atitudes. E como perseverar nessas boas atitudes? Ouvindo o Espírito, as advertências dele, seguindo o ensino e praticante do Evangelho. A única forma de produzir os bons frutos, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, os dons que são irrevogáveis. O dom supremo é a caridade, é o amor, né? Porque ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria, né? Como um prato que tine, como um sino que ecoa.
Ainda que tivesse os dons de profecia, sem amor nada seria. Ainda que tivesse fé suficiente para transportar os montes, sem amor nada seria, né? É o dom supremo. O amor é eterno. Mas ele nos compartilha, ele não divide a sua honra e sua glória e imortalidade com ninguém. Mas ele nos compartilha através daqueles que perseveram com o Espírito Santo na tábua de um coração de carne arrependido e contrito, do qual ele não despreza. E assim nós devemos perseverar dia após dia, sendo renovados o interior, né? Estes que perseveram, sim, como está escrito, o Senhor nos dará a paz, porque em nós ele faz as suas obras, né? As obras da qual nós perseveramos com boas atitudes, com bom comportamento, né? E assim ele firma os nossos passos, né? Andamos em retidão, espírito inabalável, andamos na sinceridade do coração, com reverência, com temor, que é o princípio da sabedoria. Pelo que, quando assim procedemos, ele diz, né, ainda que as águas submergirem, não perecerás, ainda que o fogo, passares pelo fogo, não queimarás. Ele é a árvore plantada junto ao ribeiro, que nós, como ramo dos ramos, recebemos a sua ceifa, né? E produzimos os bons frutos de justiça, porque aquele que anda segundo ele é justo. Ele disse, de agora em diante conhecereis entre os que servem e os que não servem, os que servem o justo te sadique e os que servem um rachão maldoso. Ele é aquele que está apartando o joio do trigo. Permanecerá os verdadeiros adoradores, porque é chegado o tempo de indignação, é chegado o tempo onde o ministério da iniquidade perecerá, assim como tem perecido, porque não persevera, porque são obras meramente humanas e acabam envolvendo em muitas concupiscências, né? Acaba se envolvendo. A Bíblia diz que Deus se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Ele é aquele que muda as estações, né? E a um ele rebaixa, o outro ele promove. Porque agindo ele ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha também, ninguém abre. Nós servimos aquele que julga, aquele que está com o governo sobre os seus ombros, aquele que o anjo sobe e desce sobre ele, e ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. A palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque a sua fidelidade, a sua benignidade, né, a sua misericórdia dura para sempre. E dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. E em mais um dia, usufruindo da sua fidelidade, usufruindo daquilo que ele nos compartilha, usufruindo da sua revelação, porque a revelação, a sabedoria, quando tememos a Cristo, ela nos concede a unção que despedaça todo jugo. Nós perseveramos como um bom perfume, com um óleo que é os mandamentos e as especiarias que é o Evangelho, que exala-se o bom perfume. E o Pai recebe as nossas ofertas, né, com um aroma agradável, com o cheiro do primicista, né, aquele que é a primícia, o unigênito, o único Filho do Deus Altíssimo, que nos adota como irmãos, e o primogênito na ressurreição. O grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18,
que dizia: suscitarei no meio de vós, né, o grande profeta, aquele que Deus colocou tudo em sua boca e em nada ele tropeçou, o varão perfeito, aquele que fez sinais grandiosos e faz até hoje no meio de nós, que agindo ele ninguém impede. É aquilo que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E tudo ele nos acrescenta. E em mais um dia nesta fé, no autor e consumador, Cristo Jesus. Aquele, através do universo, tudo se criou. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele é a voz do Deus Altíssimo. Deus sempre dizia: desçamos e façamos, sempre no plural. Nos revelou como Pai, como Filho, e atualmente nos revela através do Espírito Santo. E todo aquele que ouve as suas advertências e pratica, bem-aventurados sois, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurado porque serão fartos, bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, e persevera, porque a condição é que a fé é participante do início ao fim. E assim nós perseveramos em mais um dia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. E em mais um dia perseverantes em Cristo Jesus. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.